Oi, pessoal. Nessa videoaula, a gente vai começar a trabalhar o conteúdo de transformações lineares. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa aula é estudar a definição de transformações lineares e depois fazer alguns exemplos, né, desse tipo de transformação. Então, vamos lá. Então, vamos ver o que é uma transformação linear. Então, dados dois espaços vetoriais, V e W, uma função t de V em W vai ser chamada de transformação linear se ela satisfizer duas condições. A primeira condição. Então, se eu pegar dois vetores, somar esses dois vetores de V e aplicar t ao resultado dessa soma, isso é a mesma coisa que aplicar t ao primeiro vetor, depois aplicar t ao segundo vetor e aí depois somar. Certo? Então, é isso que essa primeira condição está me dizendo. Então, além disso, pegando um escalar e um vetor e fazendo o produto deles, depois aplicando t, isso é a mesma coisa que aplicar t ao vetor e depois multiplicar por aquele escalar, certo? Ou, como a gente costuma dizer informalmente, a gente pode tirar o escalar de dentro da transformação linear, como vocês estão vendo aí. Então, notem que essas duas propriedades elas estão bastante relacionadas com as operações de espaço vetorial, que é soma e produto por escalar. E, de uma certa forma, o que essas propriedades estão exigindo é que essa transformação ela respeite as operações dos espaços vetoriais. Uma coisa interessante para a gente observar aqui é que, como a imagem de t está em um espaço vetorial W, né, enquanto que o domínio está em V, essa primeira soma que está aqui dentro é uma soma em V, certo? Porque eu estou somando vetores de V. E essa segunda soma é uma soma em W, tá? Porque T de V1 e T de V2, eles pertencem a W. Então, a gente, conceitualmente, é interessante ter bastante claro isso, né? De que apesar de a gente usar o mesmo sinal, aqui a gente está falando de coisas diferentes. Uma é soma em V e essa outra é soma em W, tá? É a mesma coisa aqui, tá? Enquanto aqui dentro a gente está falando de um produto por escalar em V, aqui esse produto por escalar em W, ok? Então, são exigências bastante naturais no contexto de álgebra linear que a gente tem visto até agora, né? No contexto de espaços vetoriais. Então, vamos fazer um exemplo de transformação linear. Então, mostrar que a transformação de P2 de x em R3 que faz isso aqui é uma transformação linear. A gente precisa verificar duas condições.
Então, a primeira condição Primeira condição. Dados esses dois polinômios, temos então que t de p de x vai ser a, b, c. T de q de x vai ser d, e, f. Então, logo, t de p de x mais t de q de x é igual a então aqui t de p de x é ABC, t de q de x é D, é F, então aqui a gente fica com A mais D é B mais e C mais F. Então, tudo bem. Quando eu somo as duas imagens dos dois vetores, eu tenho esse resultado aqui. Agora, e se eu fizer a soma dos dois vetores, né? No caso, polinômios, e depois aplicar T, o que é que acontece? Bom, por outro lado, P de x mais Q de x é então, o resultado da soma dos dois polinômios fica assim. E como é t disso aqui, então? Bom, portanto, t de p de x mais q de x é igual a... Aí aqui, claro, a gente vai aplicar a t, ou seja, a t ela pega os coeficientes, né, e coloca em um vetor do R3. Então aqui a primeira coordenada da imagem vai ser A mais D, a segunda coordenada B mais E e a terceira C mais F. Nota que a gente tem aqui que T de P de x mais Q de x é igual a T de P de x mais T de Q de x, porque esse aqui é igual a esse aqui. Assim, a gente verificou a primeira propriedade, né? Então, né? Assim, t de p de x mais q de x é igual a t de p de x mais t de q de x. Certo? Então, a gente verificou a primeira propriedade. Vamos verificar a segunda propriedade agora. Então, dado lambda pertence a R, certo? Aqui o nosso corpo de escalares
os números reais, né? Então, lambda é um número real. E um polinômio genérico, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Temos. Então, vamos ver. Primeiro, vamos ver o que dá t de lambda vezes p de x. Bom, lambda vezes p de x é o quê? É lambda a x ao quadrado mais lambda bx mais lambda c. E aí, quando a gente pega os coeficientes desse vetor e coloca, desse polinômio e coloca num vetor, a gente fica com o primeiro lambda a, o segundo lambda b, o terceiro lambda c. Então, tudo bem. Agora, vamos para o outro lado. Então, lambda t de f de x é igual a... Aí, a gente tem lambda vezes... Quem é t de p de x? T de p de x é a, b, c. Agora, lambda vezes o vetor ABC é lambda a, lambda b, lambda c. Então, portanto, t de lambda vezes px é igual a lambda t de p de x. Tá? Por quê? Bom, porque eu acabei de calcular que isso é igual a isso, né? E aí, segue, né? De A e B, que T é uma transformação linear. Então, é assim que a gente verifica que uma determinada função entre espaços vetoriais é uma transformação linear. É bem parecido, né, com verificar que um subconjunto de um espaço vetorial é um subespaço vetorial. Tenham cuidado, tá? Muita gente acaba confundindo e faz uma embolada danada. Então, tenham muito cuidado e tenham bastante atenção no que vocês estão escrevendo e mostrando. Bom, agora eu quero fazer com vocês alguns exemplos de coisas que não são transformações lineares, certo? Então, vamos olhar um pouco para a definição, de novo, de transformação linear. Deixa eu ver aqui. Certo, está aqui. Então, a definição ela pede que dados V1 e V2, a transformação ela satisfaça essa primeira condição aqui. Então, basicamente, isso quer dizer que para qualquer par de vetores, V1 e V2, de V, você tem essa igualdade válida, né? Da mesma forma aqui. Então, para qualquer escalar e qualquer vetor de V, você tem essa igualdade aqui. Então, para a gente mostrar que uma coisa não é uma transformação linear, a gente precisa mostrar que essa coisa ou não satisfaz a condição A ou não satisfaz a condição B. E para mostrar que ela não satisfaz a condição A, por exemplo, basta a gente dar um exemplo de dois vetores que não satisfaçam essa igualdade para a soma.
Assim como, se a gente quer mostrar que ela não satisfaz a condição B, basta dar um exemplo de um escalar e de um vetor que não satisfaça essa igualdade com relação ao produto escalar. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Então, mostre que T de x, y, z, w igual a x, y, 0, z, w não é uma transformação linear. Então, para mostrar que essa função não é uma transformação linear, como eu disse, basta mostrar que ela não verifica alguma das duas condições. Por exemplo, então, por exemplo, então aqui o T dessa matriz vai ser essa coordenada vezes essa, que dá 1, aqui fica 0, 0, 0, certo? Porém, então você veja que T de 1, 0, 0, 0 é igual a 0, 0, 0, 0 e T de então, logo, então, T de 1, 1, T de 1, 0, 0, 1 mais 0, 1, 0, 0 é diferente de T da primeira matriz mais o T da segunda matriz. Certo? Porque desse lado direito aqui seria a matriz nula mais a matriz nula, que dá a matriz nula. E nessa outra, no lado esquerdo, o resultado é essa matriz aqui. Essa matriz aqui, né? Então, você vê que o resultado dá diferente. Então, a gente acabou de encontrar um par de vetores, a saber, esse e esse, de modo que T aplicada a esses vetores não satisfaz a condição A de transformação linear. Portanto, T não pode ser
transformação linear, certo? Então, T não satisfaz a condição A, portanto, não é transformação linear. Então, agora para deixar esse assunto um pouco mais concreto na cabeça de vocês, eu quero trabalhar um pouco com transformações lineares do R2 no R2, ou seja, do plano no plano. Então, vamos começar com um exemplo aqui. Considere a transformação linear dada por t de x, y é igual a x mais 2y, y. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o efeito que essa transformação linear tem sobre um retângulo, na verdade um quadrado, né, no plano. Então, eu vou fazer aqui, eu vou desenhar o eixo x, o eixo y, na verdade, o eixo x, e eu vou pegar aqui o retângulo, o quadrado de lado 1. Então, eu vou desenhar aqui uma aresta desse retângulo, vai ser o vetor 0, 1. A outra aresta vai ser o vetor 1, 0. Certo? E esse retângulo, eu vou representar ele aqui. Deixar ele ok. Quando a gente aplica a transformação linear T, o que vai acontecer? Vou desenhar de novo os eixos. Quem vai ser o T do 0, 1? Então, rapidinho aqui, T de 0, 1 é igual a 2, 1. E T de 1, 0 é igual a 1, 0. Então, o que vai acontecer aqui é que o vetor 0, 1, que era aqui vertical, ele vai ser esticado e também, deixa eu ajeitar aqui, dar um pouco mais de espaço aqui no eixo Y. E aqui ele vai ser mandado no 2. Então, esse vetor vertical ele vai ser mandado nesse vetor aqui. Então, a primeira aresta vai ser mandada agora nesse outro vetor aqui. E a segunda aresta vai ser mandada... Então, essa aresta horizontal
vai ser mandada nela mesma. Então, os lados vão ficar assim. Então, o seu quadrado, ele vai virar um paralelogramo aqui, certo? Então, quando eu aplico T, ela faz essa transformação, né, nessa figura e a gente fica então com um paralelogramo. Então, a partir daí vocês já devem imaginar a importância que as transformações lineares têm, por exemplo, na computação gráfica, né, que lida justamente com essas imagens, né, que a gente observa no computador, nos filmes e tudo, né? Então, você vê como a transformação linear ela efetua uma modificação na imagem, né? Esse tipo de transformação aqui a gente chama de, essa aqui é um cisalhamento, mas por exemplo, a transformação linear T, que vai multiplicar o vetor por 2. Essa aqui é uma dilatação. Então, ela vai pegar o seu retângulo original e vai dobrar o tamanho dele. Então, quando eu aplico T aqui, você vai ver o seu retângulo dobrar de tamanho. Mantendo a forma, né, de quadrado. Então, você vai ver aqui ele dobrar de tamanho, mas mantendo a forma de um quadrado, certo? Então, além disso, outras transformações lineares, por exemplo, a rotação, ela também é uma transformação linear. Então, se você vê uma imagem que gira, aquilo ali é causado por uma rotação. A mesma coisa também é uma transformação linear a reflexão, tá? Então, você tem uma seção no livro do Boldrini que trata dessas transformações lineares no plano, certo? Eu peço que vocês deem uma lida lá, é interessante. Então, então era isso que eu queria falar para vocês nessa videoaula. Até a próxima.